Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 4. Capítulos 7 a 9. Você vai ouvir agora a leitura integral dos capítulos 7 a 9 de Frankenstein, de Mary Shelley, a parte da obra em que a tragédia toma o centro da narrativa e o mundo de Victor Frankenstein desaba de maneira irreversível. Estes capítulos marcam o início do tormento de Victor, o momento em que a criatura passa a agir no mundo, e a ambição científica retorna sobre o Criador na forma de luto, desespero e medo. Aqui, o ouvinte entra na parte mais sombria da história, o território onde escolhas passadas começam a cobrar seu preço e onde a inocência, enfim, deixa de existir. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Capítulo 7. Ao retornar, encontrei a seguinte carta de meu pai. Meu querido Victor, você provavelmente aguardou com impaciência por uma carta que fixasse a data de seu retorno para nós, e eu, a princípio, fui tentado a escrever apenas algumas linhas, mencionando somente o dia em que deveria esperá-lo. Mas isso seria uma crueldade disfarçada de bondade, e não ouso fazê-lo. Qual seria sua surpresa, meu filho, ao esperar uma acolhida feliz e alegre, e contemplar, pelo contrário, lágrimas e desgraça? E como, Victor, posso relatar nossa infelicidade? A ausência não pode tê-lo tornado indiferente às nossas alegrias e tristezas, e como hei de infligir dor ao meu filho tão longamente ausente? Desejo prepará-lo para a triste notícia, mas sei que é impossível. Até agora seu olhar percorre a página em busca das palavras que lhe transmitirão as horríveis novas. William está morto. Aquela doce criança, cujo sorriso encantava e aquecia meu coração, tão suave e ao mesmo tempo tão alegre. Victor, ele foi assassinado. Não tentarei consolá-lo, apenas relatarei as circunstâncias do acontecimento. Na última quinta-feira, 7 de maio, eu, minha sobrinha e seus 2 irmãos fomos caminhar em Plain Palace. A noite estava quente e serena, e prolongamos nossa caminhada mais do que o habitual. Já anoitecia quando pensamos em retornar, então descobrimos que William e Ernest, que haviam ido adiante, não podiam ser encontrados. Descansamos num banco até que voltassem. Logo Ernest chegou e perguntou se havíamos visto seu irmão. Disse que estivera brincando com ele, que William correrá para se esconder, que o procurara em vão e, depois de esperar muito tempo, ele não retornará. Esse relato nos alarmou, e continuamos a procurá-lo até que a noite caiu, quando Elizabeth conjecturou que ele poderia ter voltado para casa. Ele não estava lá. Retornamos novamente, com tochas, pois eu não podia descansar ao imaginar que meu doce menino se perderá e estava exposto ao sereno e ao orvalho da noite. Elizabeth também sofria angústia extrema. Por volta das 5 da manhã, encontrei meu belo menino, que na noite anterior eu vira tão cheio de vida e saúde, estendido na relva, lívido e imóvel. A marca dos dedos do assassino estava em seu pescoço. Ele foi levado para casa, e a angústia visível em meu rosto revelou o segredo a Elizabeth. Ela insistiu muito para ver o corpo. A princípio tentei impedi-la, mas ela persistiu e, entrando no aposento onde ele jazia, examinou rapidamente o pescoço da vítima e, juntando as mãos, exclamou: "Ó Deus! Eu matei meu querido menino!" Ela desmaiou e foi reanimada com grande dificuldade. Quando reviveu, foi apenas para chorar e suspirar. Contou-me que, naquela mesma noite, William a importunara para deixá-lo usar um valiosíssimo mini-retrato que ela possuía de sua mãe. Esse retrato desapareceu, e sem dúvida foi a tentação que levou o assassino ao ato. Não temos qualquer pista dele no momento, apesar de todos os nossos esforços contínuos para descobri-lo, mas nada disso trará de volta meu amado William. Venha, querido Victor, só você pode consolar Elizabeth. Ela chora continuamente e se acusa injustamente como a causa de sua morte. Suas palavras dilaceram meu coração. Estamos todos infelizes, mas isso não será um motivo a mais para que você, meu filho, retorne e seja nosso consolador? Sua querida mãe. Ai, Victor. Agora digo, graças a Deus que ela não viveu para testemunhar a morte cruel e miserável de seu caçula.
Venha, Vitor, não com pensamentos sombrios de vingança contra o assassino, mas com sentimentos de paz e gentileza, que curarão, ao invés de inflamar, as feridas de nossas mentes. Entre na casa de luto, meu amigo, mas com bondade e afeto por aqueles que o amam, e não com ódio por seus inimigos. Seu pai afetuoso e aflito. Alphonse Frankenstein. Genebra, 12 de maio de 17. Clerval, que observava meu semblante enquanto eu lia a carta, surpreendeu-se ao notar o desespero que sucedeu à alegria que expressara inicialmente ao receber notícias de meus amigos. Joguei a carta sobre a mesa e cobri o rosto com as mãos. Meu querido Frankenstein, exclamou Henry, quando percebeu que eu chorava amargamente, você estará sempre destinado à infelicidade? Meu amigo, o que aconteceu? Fiz sinal para que ele pegasse a carta, enquanto eu caminhava de um lado para o outro no quarto, em extrema agitação. Lágrimas também jorraram dos olhos de Clerval enquanto ele lia o relato da minha desgraça. Não posso oferecer-lhe consolo algum, meu amigo, disse ele, seu desastre é irreparável. O que pretende fazer? Partir imediatamente para Genebra. Venha comigo, Henry, providenciar os cavalos. Durante nossa caminhada, Clerval tentou pronunciar algumas palavras de consolo, só conseguiu expressar sua sincera compaixão. Pobre William, disse ele, querida criança encantadora, agora dorme junto de sua mãe angelical. Quem, ao vê-lo tão brilhante e alegre em sua juventude, poderia deixar de chorar por sua perda prematura? Morrer de modo tão miserável, sentir o aperto do assassino. Quão monstruoso deve ser um assassino que poderia destruir tão radiante inocência? Pobre menino! Só temos um consolo, seus amigos lamentam e choram, mas ele está em paz. A dor passou, seus sofrimentos acabaram para sempre. Um monte de terra cobre sua forma gentil, e ele não conhece mais dor. Ele já não pode ser objeto de piedade, devemos reservar isso para os miseráveis sobreviventes. Clerval falou assim enquanto caminhávamos apressados pelas ruas, suas palavras gravaram-se em minha mente, e depois recordei-me delas na solidão. Mas agora, assim que os cavalos chegaram, entrei rapidamente no cabriolé e me despedi do meu amigo. Minha viagem foi muito melancólica. A princípio desejei apressar-me, pois ansiava por consolar e compartilhar do sofrimento de meus queridos amigos, mas quando me aproximei de minha cidade natal, diminuí o passo. Mal podia sustentar a multidão de sentimentos que invadia minha mente. Passei por cenários familiares de minha juventude, mas que eu não via havia quase 6 anos. Quanto poderia ter mudado naquele tempo? Uma mudança súbita e devastadora já ocorrerá, mas 1000 pequenas circunstâncias, gradualmente, poderiam ter operado outras alterações, que, embora silenciosas, talvez fossem igualmente decisivas. O temor apoderou-se de mim, não ousava avançar, temendo 1000 males sem nome que me faziam tremer, embora eu não pudesse defini-los. Permaneci 2 dias em Lausanne, nesse estado doloroso. Contemplei o lago, suas águas estavam plácidas, tudo ao redor era calmo, e as montanhas nevadas, os palácios da natureza, permaneciam inalteradas. Gradualmente, a cena calma e celestial restaurou-me, e continuei minha jornada rumo a Genebra. A estrada seguia à beira do lago, que se tornava mais estreito à medida que eu me aproximava da cidade. Distingui com maior clareza os flancos escuros do Jura e o cume brilhante do Mont Blanc. Chorei como uma criança. Queridas montanhas! Meu belo lago! Como recebestes vosso viajante? Vossos cumes estão límpidos, o céu e o lago estão azuis e tranquilos. Isto é um presságio de paz, ou zombaria da minha infelicidade? Temo, meu amigo, tornar-me enfadonho ao insistir nessas circunstâncias preliminares, mas foram dias de felicidade relativa, e recordo-os com prazer. Minha pátria, minha amada pátria! Quem, senão um nativo, poderia compreender o deleite que senti ao contemplar novamente seus rios, suas montanhas, e acima de tudo, seu encantador lago? Contudo, conforme eu me aproximava de casa, a tristeza e o medo novamente me dominaram. A noite caiu, e quando mal podia ver as montanhas escuras, senti-me ainda mais sombrio. O cenário surgia como uma vasta e indistinta visão de mal, e eu previa, ainda que vagamente, que estava destinado a tornar-me o mais miserável dos seres humanos.
Ai de mim! Profetizei com verdade, e errei apenas em um ponto. Em toda a desgraça que imaginei e temi, não concebi sequer a 100ª parte da angústia que estava destinado a suportar. Estava completamente escuro quando cheguei aos arredores de Genebra. Os portões da cidade já estavam fechados, e fui obrigado a passar a noite em Secheron, uma aldeia a meia légua da cidade. O céu estava sereno, e, incapaz de repousar, resolvi visitar o lugar onde meu pobre William fora assassinado. Como não podia atravessar a cidade, tive de cruzar o lago de barco até Plainpalais. Durante essa curta travessia, vi relâmpagos brincando no cume do Mont Blanc, formando as figuras mais belas. A tempestade parecia aproximar-se rapidamente. Ao desembarcar, subi uma colina baixa para observar seu avanço. Ela se aproximou. O céu se cobriu de nuvens. Logo senti a chuva cair lentamente em gotas grandes, mas sua violência aumentou depressa. Abandonei o lugar onde estava sentado e continuei a andar, embora a escuridão e a tempestade aumentassem a cada minuto, e o trovão irrompesse com um estrondo terrível sobre minha cabeça. O eco ressoava no Salève, no Jura e nos Alpes de Savoia. Relâmpagos vívidos ofuscavam meus olhos, iluminando o lago e fazendo parecer uma vasta folha de fogo. Depois, num instante, tudo mergulhava numa escuridão profunda, até que os olhos se recuperassem do clarão anterior. A tempestade, como frequentemente ocorre na Suíça, parecia manifestar-se simultaneamente em várias partes do céu. A tormenta mais violenta pairava exatamente ao norte da cidade, sobre o trecho do lago entre o promontório de Beorive e a aldeia de Copeto. Outra tempestade iluminava o Jura com relâmpagos fracos, outra escurecia e às vezes revelava o Mole, uma montanha pontiaguda ao leste do lago. Enquanto observava o temporal, tão belo e ao mesmo tempo tão terrível, caminhei apressado. Essa nobre guerra no céu elevou meu espírito. Juntei as mãos e exclamei em voz alta: William, querido anjo! Este é teu funeral, este teu cântico fúnebre. Ao dizer essas palavras, percebi na escuridão uma figura que surgiu por detrás de um grupo de árvores próximo a mim. Permaneci imóvel, olhando fixamente. Não podia estar enganado. Um relâmpago iluminou o objeto, revelando claramente sua forma, sua estatura gigantesca e a deformidade de seu aspecto, mais hedionda do que qualquer coisa pertencente à humanidade. Imediatamente me informaram que era o infeliz, o imundo demônio a quem eu dera a vida. Que fazia ele ali? Poderia ele ser, estremeci ao conceber tal ideia, o assassino de meu irmão? Mal essa ideia cruzou minha imaginação, convenci-me de sua verdade, meus dentes bateram, e precisei apoiar-me numa árvore. A figura passou rapidamente por mim e perdi-a na escuridão. Nada em forma humana poderia ter destruído aquela criança tão bela. Ele era o assassino. Não podia duvidar. A mera presença da ideia era prova irresistível do fato. Pensei em perseguir o demônio, mas seria inútil, pois outro relâmpago revelou-o trepando pelas rochas da quase perpendicular encosta do Monte Salève. A colina que limita Plainpalais ao sul logo atingiu o cume e desapareceu. Permaneci imóvel. O trovão cessou, mas a chuva continuava, e a cena envolvia-se numa escuridão impenetrável. Revolvi em minha mente os eventos que até então tentará esquecer, toda a sequência de meu progresso rumo à criação, a aparição da obra de minhas próprias mãos ao lado de minha cama, sua fuga. Quase 2 anos haviam se passado desde a noite em que ele recebera a vida pela primeira vez, e esse teria sido seu primeiro crime? Ai de mim! Eu soltara no mundo um ser depravado, cujo deleite estava no massacre e na miséria. Não matara ele meu irmão? Ninguém pode conceber a angústia que sofri durante o restante da noite, que passei, frio e encharcado, ao relento. Mas não senti o incômodo do clima, minha imaginação estava ocupada com cenas de mal e desespero. Considerei o ser que eu lançara entre os homens, dotado de vontade e poder para realizar propósitos de horror, como o ato que agora cometera, quase como um vampiro meu, um espírito meu libertado do túmulo, forçado a destruir tudo que me era caro. O dia amanheceu, e dirigi meus passos à cidade. Os portões estavam abertos e apressei-me para a casa de meu pai. Meu primeiro pensamento foi revelar o que sabia sobre o assassino e ordenar que fosse perseguido imediatamente. Mas parei ao refletir sobre a história que teria de contar. Um ser que eu mesmo formara e dotara de vida encontrara-me à meia-noite entre os precipícios de uma montanha inacessível.
Lembrei-me também da febre nervosa que me atacara no tempo da criação, e que daria um aspecto de delírio a um relato já tão improvável. Eu sabia bem que, se outra pessoa me contasse tal história, eu a tomaria por delírio de loucura. Além disso, a natureza estranha do ser permitiria que escapasse de qualquer perseguição, mesmo que eu fosse acreditado o suficiente para persuadir meus familiares a iniciá-la. E então, de que serviria persegui-lo? Quem poderia deter uma criatura capaz de escalar os flancos sobrependentes do Monte Saleve? Essas reflexões determinaram-me, e resolvi permanecer em silêncio. Era cerca de 5 da manhã quando entrei na casa de meu pai. Disse aos criados para não perturbarem a família e fui à biblioteca esperar a hora habitual de todos despertarem. Haviam-se passado 6 anos, envoltos num sonho, exceto por uma marca indelével, e eu estava no mesmo lugar onde abraçara meu pai pela última vez antes de partir para Ingolstadt. Meu amado e venerável pai! Ele ainda me restava. Contemplei o retrato de minha mãe, que pendia sobre a lareira. Era um quadro histórico, pintado a pedido de meu pai, representando Caroline Beaufort em agonia de desespero, ajoelhada junto ao caixão de seu pai morto. Seu traje era rústico, e suas faces pálidas, mas havia nela tal dignidade e beleza que mal permitiam um sentimento de piedade. Abaixo desse quadro havia um mini-reato de William, e minhas lágrimas correram ao contemplá-lo. Enquanto eu estava assim, Ernest entrou, tinha ouvido minha chegada e apressou-se para dar-me as boas-vindas. Bem-vindo, meu querido Victor, disse ele. Ah! Queria que você tivesse vindo 3 meses atrás, e então nos encontraria todos alegres e felizes. Agora você vem compartilhar uma miséria que nada pode aliviar, ainda assim, sua presença, espero, revigorará nosso pai, que parece sucumbir sob sua desgraça, e suas palavras convencerão a pobre Elizabeth a cessar suas vãs e atormentadoras autoacusações. Pobre William! Ele era nosso querido e nosso orgulho. Lágrimas, irreprimidas, caíram dos olhos de meu irmão, uma sensação de agonia mortal tomou conta de mim. Antes, eu apenas imaginara a desolação de meu lar, agora a realidade caía sobre mim como um novo e não menos terrível desastre. Tentei acalmar Ernest, perguntei com mais minúcia sobre meu pai e mencionei minha prima. Ela mais que todos, disse Ernest, precisa de consolo, acusou-se de ter causado a morte de meu irmão, e isso a tornou muito infeliz. Mas desde que o assassino foi descoberto. O assassino descoberto! Meu Deus! Como isso é possível? Quem poderia tentar persegui-lo? É impossível, seria o mesmo que tentar alcançar os ventos ou deter um rio de montanha com um fio de palha. Eu o vi também, ele estava livre na noite passada. Não sei do que você está falando, respondeu meu irmão, admirado, mas, para nós, a descoberta que fizemos completou nossa desgraça. Ninguém acreditou a princípio, e mesmo agora Elizabeth se recusa a aceitar, apesar de todas as evidências. De fato, quem acreditaria que Justine Moritz, tão amável e tão afeiçoada a toda a família, poderia, de repente, tornar-se capaz de crime tão terrível e tão horrível? Justine Moritz. Pobre garota, ela é acusada? Mas injustamente, todos sabem disso, ninguém acredita, certamente, Ernest. Ninguém acreditou a princípio, mas várias circunstâncias surgiram que quase nos forçaram a convicção, e sua própria conduta foi tão confusa que acrescentou, aos fatos, um peso que, temo, não deixa esperança para a dúvida. Mas ela será julgada hoje, e então você saberá tudo. Ele então relatou que, na manhã em que o assassinato de William fora descoberto, Justine adoecera e ficará de cama por vários dias. Durante esse intervalo, uma das criadas, ao examinar as roupas que ela usará na noite do crime, encontrou em seu bolso o retrato de minha mãe, que se julgava ter sido a tentação do assassino. A criada imediatamente mostrou a outra, que, sem dizer nada à família, foi a um magistrado, e, com base em seus depoimentos, Justine foi presa. Ao ser acusada, a pobre menina confirmou, em grande parte, a suspeita devido à extrema confusão de seu comportamento. Era um relato estranho, mas não abalou minha convicção, respondi com veemência, estão todos enganados, eu conheço o assassino. Justine, pobre e boa Justine, é inocente. Nesse momento, meu pai entrou.
Vi a infelicidade profundamente marcada em seu semblante, mas ele tentou acolher-me com alegria, e, depois de trocarmos nossas saudações tristes, teria introduzido outro assunto que não nossa desgraça, se Ernest não tivesse exclamado: "Meu Deus, papai! Victor diz que sabe quem foi o assassino de nosso pobre William." "Nós também sabemos, infelizmente", respondeu meu pai, pois, de fato, eu preferiria ter permanecido para sempre ignorante a ter descoberto tamanha depravação e ingratidão em alguém que eu tanto prezava. "Meu querido pai, você está enganado, Justine é inocente. Se ela for, Deus não permita que sofra como culpada. Será julgada hoje, e espero sinceramente, que seja absolvida." Essas palavras acalmaram-me. Estava firmemente convencido de que Justine, e na verdade qualquer ser humano, era inocente daquele assassinato. Não temia, portanto, que nenhuma evidência circunstancial pudesse ser forte o suficiente para condená-la. Minha história não era algo que eu pudesse anunciar publicamente, seu horror assombroso seria tomado como loucura pelas pessoas comuns. Existia alguém, além de mim, o Criador, que acreditaria, a menos que seus sentidos testemunhassem, na existência do monumento vivo de presunção e ignorância temerária que eu soltara no mundo? Logo fomos acompanhados por Elizabeth. O tempo a transformará desde a última vez que eu a vira, dotara-a de uma beleza que ultrapassava a de seus anos infantis. Havia nela a mesma candura e a mesma vivacidade, mas agora aliadas a uma expressão mais plena de sensibilidade e inteligência. Ela me recebeu com enorme afeto. "Sua chegada, meu querido primo", disse ela, "enche-me de esperança. Talvez você encontre algum meio de justificar minha pobre e inocente Justine. Ai! Quem está seguro, se ela for condenada? Confio em sua inocência tão certamente quanto confio na minha. Nossa desgraça é duplamente amarga para nós, não apenas perdemos aquele querido menino, mas também esta pobre garota, que amo sinceramente, será arrancada de nós por um destino ainda pior. Se ela for condenada, nunca mais conhecerei alegria. Mas ela não será, tenho certeza de que não será, e então serei feliz novamente, mesmo após a triste morte de meu pequeno William. Ela é inocente, minha Elizabeth, disse eu, e isso será provado, nada tema, e anime seu espírito com a certeza de sua absolvição. Como você é gentil e generoso! Todos os outros acreditam na culpa dela, e isso me atormentava, pois eu sabia que era impossível, e ver todos tão mortalmente preconceituosos tornava-me sem esperança e desesperada. Ela chorou. "Minha querida sobrinha", disse meu pai, "enxugue suas lágrimas. Se ela é, como você acredita, inocente, confie na justiça de nossas leis e na diligência com que impedirei a menor sombra de parcialidade." Capítulo 8. Passamos algumas tristes horas até às 11 horas, quando o julgamento deveria começar. Meu pai e o restante da família, obrigados a comparecer como testemunhas, foram ao tribunal, e eu os acompanhei. Durante toda aquela miserável paródia de justiça, sofri um tormento vivo. Seria decidido ali se o resultado de minha curiosidade e de meus artifícios ilegítimos causaria a morte de duas de minhas semelhantes. Um bebê sorridente, cheio de inocência e alegria, a outra, assassinada de modo ainda mais terrível, com todas as agravantes de infâmia que podem tornar um homicídio memorável em horror. Justine também era uma jovem de mérito e possuía qualidades que prometiam tornar sua vida feliz. Agora, tudo seria apagado em um túmulo ignominioso, e eu era a causa. 1000 vezes teria preferido confessar-me culpado do crime atribuído a Justine, mas eu estava ausente quando foi cometido, e tal declaração seria considerado o delírio de um louco e não teria absolvido aquela que sofria por minha causa. A aparência de Justine era calma. Ela vestia luto, e seu semblante, sempre atraente, tornara-se, pela solenidade de seus sentimentos, de uma beleza extrema. Ainda assim, parecia segura de sua inocência e não tremia, embora fosse fitada e execrada por milhares, pois toda a benevolência que sua beleza poderia de outra forma despertar fora obliterada na mente dos espectadores pela imaginação da enormidade que supunham haver ela cometido. Ela estava tranquila, mas essa tranquilidade era evidentemente forçada, e como sua confusão anteriormente fora apresentada como prova de sua culpa, ela preparou o espírito para aparentar coragem. Ao entrar no tribunal, lançou o olhar ao redor e logo descobriu onde estávamos sentados.
Uma lágrima pareceu turvar-lhe os olhos quando nos viu, mas recuperou-se rapidamente, e um olhar de afetuosa tristeza pareceu atestar sua completa inocência. O julgamento começou, e, depois que o advogado de acusação apresentou a queixa, várias testemunhas foram chamadas. Diversos fatos estranhos combinavam-se contra ela, o que poderia abalar qualquer um que não possuísse provas de sua inocência tão fortes quanto as minhas. Ela estivera fora durante toda a noite em que o crime fora cometido e, ao amanhecer, fora vista por uma vendedora de mercado não muito longe do local onde depois se encontrara o corpo da criança assassinada. A mulher perguntou o que ela fazia ali, mas Justine olhou de modo muito estranho e deu apenas uma resposta confusa e ininteligível. Voltou para casa por volta das 8 horas, e quando alguém lhe perguntou onde passará a noite, respondeu que estivera procurando a criança e perguntou ansiosamente se algo havia sido ouvido a seu respeito. Ao ver o corpo, caiu em violentos acessos histéricos e permaneceu de cama por vários dias. Em seguida, foi exibido o retrato que a criada encontrara em seu bolso, e, quando Elizabeth, com voz trêmula, confirmou que era o mesmo que, uma hora antes de a criança ser dada por desaparecida, ela havia colocado em seu pescoço, um murmúrio de horror e indignação encheu o tribunal. Justine foi chamada a apresentar sua defesa. À medida que o julgamento avançava, seu semblante se transformará. Surpresa, horror e sofrimento estampavam-se fortemente em seu rosto. Por vezes lutava contra as lágrimas, mas, quando lhe pediram que se declarasse, reuniu as forças e falou em voz audível, embora vacilante. Deus sabe, disse ela, como sou totalmente inocente. Mas não pretendo que minhas declarações bastem para absolver-me, baseio minha inocência numa explicação simples e clara dos fatos que foram apresentados contra mim, e espero que o caráter que sempre tive incline meus juízes a uma interpretação favorável sempre que alguma circunstância pareça duvidosa ou suspeita. Ela então relatou que, com a permissão de Elizabeth, passará a noite em que o crime fora cometido na casa de uma tia em Chêne, um vilarejo situado a cerca de 1 légua de Genebra. Ao voltar, por volta das 9 horas, encontrou um homem que lhe perguntou se tinha visto algo da criança desaparecida. Alarmada com essa informação, passou várias horas procurando por ele, até que os portões de Genebra foram fechados e ela se viu obrigada a permanecer, durante muitas horas da noite, num celeiro pertencente a uma casinha próxima, sem querer acordar os moradores, que a conheciam bem. Passou ali a maior parte da noite em vigília. Ao amanhecer, acreditou ter dormido por alguns minutos, passos a despertaram, e ela acordou. Já era madrugada, e ela deixou seu abrigo para tentar novamente encontrar meu irmão. Se chegará perto do local onde o corpo fora deixado, fora sem saber. Não era de se estranhar que estivesse perturbada quando interrogada pela vendedora do mercado, pois havia passado uma noite em claro. E o destino do pobre William ainda era incerto. Quanto ao retrato, não podia dar explicação alguma. Sei, continuou a infeliz acusada, como esse único fato pesa de forma terrível e fatal contra mim, mas não tenho qualquer meio de explicá-lo, e, depois de declarar minha absoluta ignorância, só me resta conjecturar as probabilidades de como ele poderia ter sido colocado em meu bolso. Mas também aqui sou detida. Acredito não ter inimigos na terra, e ninguém, certamente, seria tão perverso a ponto de destruir-me por puro capricho. Teria o assassino colocado o retrato ali? Não conheço ocasião em que ele pudesse tê-lo feito, ou, se a tivesse, por que teria roubado a joia para, logo em seguida, desfazer-se dela? Entrego minha causa à justiça de meus juízes, embora não veja espaço para esperança. Peço permissão para que algumas testemunhas sejam ouvidas quanto ao meu caráter. Se seus depoimentos não forem mais fortes que a culpa que se supõe pesar sobre mim, devo ser condenada, embora eu empenharia minha salvação na minha inocência. Foram chamadas várias testemunhas que a conheciam havia muitos anos, e falaram bem dela, mas o medo e o horror ao crime de que a supunham culpada tornavam-nas tímidas e relutantes em se expor. Elizabeth viu até esse último recurso, as excelentes disposições e a conduta irrepreensível de Justine, prestes a falhar a acusada, quando, embora violentamente agitada, pediu permissão para dirigir-se ao tribunal. Eu sou, disse ela, prima da infeliz criança assassinada, ou, antes, sua irmã, pois fui criada por seus pais e vivi com eles desde então e mesmo muito antes de seu nascimento. Pode, portanto,
parecer indecoroso que eu me apresente nesta ocasião, mas, ao ver uma criatura prestes a perecer por causa da covardia de seus falsos amigos, desejo ser autorizada a falar, para que eu possa dizer o que sei sobre seu caráter. Conheço muito bem a acusada. Vivi na mesma casa que ela, por 5 anos em certa época e, em outra, por quase 2 anos. Durante todo esse tempo, ela me pareceu a mais amável e benevolente das criaturas humanas. Cuidou de Madame Frankenstein, minha tia, em sua última doença, com a maior afeição e cuidado, e depois assistiu sua própria mãe, durante um longo e penoso mal, de maneira que despertou a admiração de todos que a conheciam. Depois disso, voltou a viver na casa de meu tio, onde era amada por toda a família. Ela era profundamente apegada à criança que agora está morta e tratava-o como uma mãe afetuosa. Por minha parte, não hesito em dizer que, apesar de todas as provas apresentadas contra ela, acredito e confio plenamente em sua completa inocência. Ela não tinha qualquer tentação para cometer semelhante ato. Quanto ao adorno no qual se baseia a principal prova, se ela o tivesse desejado com insistência, eu mesma lhe teria dado de boa vontade, tanto estimo e prezo. Um murmúrio de aprovação seguiu o apelo simples e poderoso de Elizabeth, mas fora provocado por sua generosa intervenção, e não em favor da pobre Justine, sobre quem a indignação pública voltou-se com renovada violência, acusando-a da mais negra ingratidão. A própria Justine chorava enquanto Elizabeth falava, mas não respondeu. Minha própria agitação e angústia foram extremas durante todo o julgamento. Eu acreditava em sua inocência, eu a conhecia. Poderia o demônio que, nisso eu não duvidava por um minuto, assassinar a meu irmão, em seu jogo infernal, ter também traído a inocente à morte e à ignomínia? Eu não conseguia suportar o horror de minha situação e, quando percebi que a voz do povo e os semblantes dos juízes já haviam condenado minha infeliz vítima, saí correndo do tribunal em agonia. Os tormentos da acusada não igualavam os meus, ela era sustentada pela inocência, mas as garras do remorso dilaceravam meu peito e recusavam largar-me. Passei uma noite de desgraça sem mistura. Pela manhã, fui ao tribunal, meus lábios e minha garganta estavam ressequidos. Não ousei fazer a pergunta fatal, mas eu era conhecido, e o oficial adivinhou o motivo de minha visita. As cédulas haviam sido lançadas, todas eram negras, e Justine fora condenada. Não posso fingir descrever o que senti então. Já havia experimentado sensações de horror e procurei dar-lhes expressão adequada, mas as palavras não conseguem transmitir ideia do desespero nauseante que suportei naquele momento. A pessoa a quem me dirigi acrescentou que Justine já confessara sua culpa. Essa prova, observou ele, mal era necessária num caso tão evidente, mas fico contente com isso, pois nenhum de nossos juízes gosta de condenar um criminoso apenas com base em evidências circunstanciais, por mais decisivas que sejam. Essa notícia era estranha e inesperada. O que poderia significar? Meus olhos teriam me enganado? E eu seria realmente tão louco quanto o mundo inteiro acreditaria que sou, se revelasse o objeto de minhas suspeitas. Apressei-me em voltar para casa, e Elizabeth perguntou ansiosamente o resultado. Minha prima, respondi, está decidido. Como você talvez esperasse, todos os juízes preferem que 10 inocentes sofram aqui um culpado escape. Mas ela confessou. Foi um golpe terrível para a pobre Elizabeth, que confiara firmemente na inocência de Justine. Ai de mim, disse ela. Como poderei algum dia voltar a acreditar na bondade humana? Justine, a quem amava e estimava como irmã, como pôde vestir aquele sorriso de inocência apenas para trair? Seus olhos suaves pareciam incapazes de qualquer severidade ou engano, e, ainda assim, ela cometeu um homicídio. Logo depois, soubemos que a pobre vítima expressara o desejo de ver minha prima. Meu pai não desejava que ela fosse, mas disse que deixava a decisão a seu julgamento e a seus sentimentos. Sim, disse Elizabeth, irei, embora ela seja culpada, e você, Victor, irá comigo. Não posso ir sozinha, a ideia dessa visita era para mim um tormento, mas não pude recusar. Entramos na sombria cela da prisão e vimos Justine sentada sobre um pouco de palha, no extremo mais distante, suas mãos estavam acorrentadas, e a cabeça repousava sobre os joelhos. Ela se levantou ao nos ver entrar e, quando ficamos a sós com ela, lançou-se aos pés de Elizabeth, chorando amargamente. Minha prima também chorou. Oh,
Justine, disse ela. Por que você me roubou minha última consolação? Eu confiava em sua inocência, embora já fosse muito infeliz, não estava tão desesperada quanto agora. E você também acredita que sou tão má? Você também se une a meus inimigos para esmagar-me, para condenar-me como assassina. Sua voz estava sufocada por soluços. Levante-se, minha pobre menina, disse Elizabeth. Por que se ajoelha, se é inocente? Não sou uma de seus inimigos, eu acreditava em sua inocência, apesar de todas as provas, até ouvir que você mesma declarara sua culpa. Esse relato, você diz, é falso, e esteja certa, querida Justine, que nada pode abalar minha confiança em você, nem por um instante, exceto sua própria confissão. Eu confessei, mas confessei uma mentira. Confessei para obter a absolvição, mas agora essa falsidade pesa mais sobre meu coração do que todos os meus outros pecados. Que o Deus do céu me perdoe. Desde que fui condenada, meu confessor me cercou sem descanso, ameaçou e me amedrontou, até que quase comecei a acreditar que eu era o monstro que ele dizia que eu era. Ameaçou-me com excomunhão e com o fogo do inferno em meus últimos momentos se eu permanecesse obstinada. Minha senhora, eu não tinha ninguém para me apoiar, todos me viam como uma infeliz condenada à ignomínia e à perdição. O que eu poderia fazer? Numa hora infeliz, subscrevi uma mentira, e só agora sou verdadeiramente desgraçada. Ela fez uma pausa, chorando, e então continuou. Pensei com horror, minha doce senhora, que você pudesse acreditar que sua Justine, a mesma a quem sua bendita tia tanto honrara e a quem você amava, fosse uma criatura capaz de um crime que somente o próprio diabo poderia ter cometido. Querido William! Queridíssima e abençoada criança! Em breve o verei novamente no céu, onde todos seremos felizes, e isso me consola, ainda que eu vá sofrer ignomínia e morte. Ó, Justine! Perdoe-me por tê-la, por um momento que fosse, desconfiado. Por que você confessou? Mas não se lamente, querida menina. Não tema. Proclamarei, provarei sua inocência. Amolecerei os corações de pedra de seus inimigos com minhas lágrimas e preces. Você não morrerá. Você, minha companheira de brincadeiras, minha companheira, minha irmã, perecer no cadafalso. Não. Não. Eu jamais poderia sobreviver a tão horrível desgraça. Justine balançou a cabeça tristemente. Não temo morrer, disse ela, essa angústia já passou. Deus ergue minha fraqueza e me dá coragem para suportar o pior. Deixo um mundo triste e amargo, e, se você se recordar de mim e pensar em mim como alguém injustamente condenada, resigno-me ao destino que me aguarda. Aprenda comigo, minha senhora, a submeter-se com paciência à vontade do céu. Durante essa conversa, eu me retirara para um canto da cela, onde podia ocultar a horrível angústia que me dominava. Desespero! Quem ousaria falar disso? A pobre vítima, que na manhã seguinte atravessaria o terrível limite entre a vida e a morte, não sentia, como eu, angústia tão profunda e amarga. Rangia os dentes e apertava-os com força, soltando um gemido que vinha do mais íntimo da minha alma. Justine sobressaltou-se. Ao ver quem eu era, aproximou-se e disse, meu senhor, é muita bondade sua vir visitar-me, espero que você não acredite que eu seja culpada. Não pude responder. Não, Justine, disse Elizabeth, ele está mais convencido de sua inocência do que eu mesma, pois, mesmo depois de ouvir que você havia confessado, ele não acreditou. Sou-lhe verdadeiramente grata. Nestes últimos momentos, sinto a mais profunda gratidão por aqueles que pensam em mim com bondade. Quão doce é o afeto dos outros para uma desgraçada como eu! Ele diminui mais da metade de minha infelicidade, e sinto como se pudesse morrer em paz, agora que minha inocência é reconhecida por você, minha querida senhora, e por seu primo. Assim, a pobre sofredora tentava consolar os outros e a si mesma. De fato alcançou a resignação que desejava. Mas eu, o verdadeiro assassino, senti em meu peito o verme imortal, vivo, que não permitia esperança nem consolação. Elizabeth também chorava e era infeliz, mas sua era a desgraça da inocência, que, como uma nuvem que passa diante da lua clara, por algum tempo a encobre, mas não pode manchar seu brilho.
Angústia e desespero haviam penetrado o âmago do meu coração, eu carregava dentro de mim um inferno que nada poderia extinguir. Ficamos várias horas junto de Justine, e foi com grande dificuldade que Elizabeth conseguiu afastar-se. Eu queria, exclamou ela, morrer com você, não posso viver neste mundo de desgraças. Justine assumiu um ar de alegria, enquanto, a custo, reprimia suas lágrimas amargas. Abraçou Elizabeth e disse, com voz carregada de emoção mal contida, adeus, doce senhora, queridíssima Elizabeth, minha amada e única amiga, que o céu, em sua bondade, a abençoe e a proteja, que esta seja a última desgraça que você terá de sofrer. Viva, seja feliz e faça os outros felizes também. E, na manhã seguinte, Justine morreu. A eloquência dilacerante de Elizabeth falhou em comover os juízes e desviá-los de sua convicção firmemente assentada na culpabilidade daquela santa sofredora. Minhas apaixonadas e indignadas súplicas também foram inúteis. E, quando recebi suas respostas frias e ouvi o raciocínio duro e insensível daqueles homens, a confissão que eu pretendia fazer morreu em meus lábios. Assim eu poderia proclamar-me louco, mas não revogar a sentença lançada sobre minha infeliz vítima. Ela pereceu no cadafalso, como assassina. Das torturas do meu próprio coração, voltei-me a contemplar a dor profunda e silenciosa de minha Elizabeth. Isso também era obra minha. E a aflição de meu pai, e a desolação daquele lar outrora tão sorridente, tudo era obra de minhas mãos 3 vezes amaldiçoadas. Chorai, infelizes, mas estas não serão vossas últimas lágrimas. Novamente elevareis o pranto fúnebre, e o som de vossas lamentações será ouvido de novo e de novo. Frankenstein, vosso filho, vosso parente, vosso antigo e muito amado amigo, aquele que derramaria cada gota de sangue por amor a vós, que não tem pensamento nem senso de alegria senão naquilo que se reflete em vossos queridos semblantes, que encheria o ar de bênçãos e gastaria a vida a vos servir, ele vos conclama a chorar, a derramar lágrimas sem conta, feliz além de suas esperanças se, assim, o destino inexorável se der por satisfeito, e se a destruição parar antes que a paz do túmulo suceda a vossas tristes angústias. Assim falava minha alma profética, enquanto, dilacerado por remorso, horror e desespero, eu vi aqueles que amava derramarem pranto inútil sobre os túmulos de William e Justine, as primeiras vítimas infelizes de minhas artes profanas. Capítulo 9. Nada é mais doloroso para a mente humana do que, depois de as emoções terem sido agitadas por uma rápida sucessão de acontecimentos, a calma morta da inação e da certeza que se segue e priva a alma tanto da esperança quanto do medo. Justine morreu, descansava, e eu continuava vivo. O sangue corria livremente em minhas veias, mas um peso de desespero e remorso oprimia meu coração, que nada podia remover. O sono fugiu de meus olhos, eu vagava como um espírito maligno, pois havia cometido atos de maldade além de qualquer descrição horrível, e mais, muito mais, assim eu me convencia, ainda estava por vir. No entanto, meu coração transbordava de bondade e amor à virtude. Eu começara a vida com intenções benevolentes e ardia de desejo pelo momento em que pudesse colocá-las em prática, tornando-me útil aos meus semelhantes. Agora tudo estava arruinado, em vez daquela serenidade de consciência que me permitiria olhar para o passado com satisfação e, daí, recolher promessa de novas esperanças. Eu fora tomado pelo remorso e pelo sentimento de culpa, que me arrastavam para um inferno de tormentos intensos, tais que língua alguma pode descrever. Esse estado de espírito consumia minha saúde, que talvez jamais tivesse se recuperado inteiramente do primeiro choque que sofrerá. Eu evitava o rosto dos homens. Qualquer som de alegria ou de satisfação era um tormento para mim. A solidão era meu único consolo, solidão profunda, escura, semelhante à morte. Meu pai observava com dor a mudança perceptível em meu caráter e em meus hábitos, e procurava, com argumentos deduzidos dos sentimentos de sua serena consciência e de sua vida sem culpa, inspirar-me fortaleza e despertar em mim a coragem de dissipar a sombria nuvem que pairava sobre minha alma. Você pensa, Vitor, dizia ele, que eu também não sofro. Ninguém poderia amar mais uma criança do que eu amei seu irmão. Lágrimas lhe surgiram aos olhos ao dizer isso, mas não é nosso dever, para com os que sobrevivem, evitar aumentar sua infelicidade com uma aparência de pesar excessivo? É igualmente um dever para consigo mesmo, pois a dor desmedida impede o aperfeiçoamento,
o prazer e até o cumprimento das tarefas diárias, sem as quais nenhum homem é apto para viver em sociedade. Tal conselho, embora bom, era totalmente inaplicável ao meu caso. Eu teria sido o primeiro a esconder minha tristeza e consolar meus amigos, se o remorso não tivesse misturado seu amargor, e o terror, seu alarme, às minhas outras sensações. Agora eu só podia responder a meu pai com um olhar de desespero e tentar ocultar-me de sua vista. Por essa época, retiramo-nos para nossa casa em Deurive. Essa mudança foi particularmente agradável para mim. O fechamento regular dos portões às 10 horas e a impossibilidade de permanecer no lago após esse horário tornavam muito penosa para mim a estada dentro dos muros de Genebra. Agora eu estava livre. Muitas vezes, depois que o restante da família se recolhia à noite, eu pegava o barco e passava muitas horas sobre a água. Às vezes, com as velas içadas, deixava-me levar pelo vento. Às vezes, depois de remar até o meio do lago, deixava o barco seguir seu próprio curso e eu me entregava a minhas miseráveis reflexões. Frequentemente era tentado, quando tudo estava em paz ao meu redor e eu era a única coisa inquieta que vagava, agitada, em um cenário tão belo e celestial, se excetuarmos algum morcego, ou os sapos, cujo coachar áspero e entrecortado só se ouvia quando eu me aproximava da margem. Frequentemente, digo, eu era tentado a mergulhar no silencioso lago, para que as águas se fechassem sobre mim e minhas calamidades para sempre. Mas eu me continha quando pensava na heróica e sofredora Elizabeth, a quem eu amava ternamente e cuja existência estava ligada à minha. Pensava também em meu pai e no irmão que sobrevivia. Iria eu, com minha vil deserção, deixá-los expostos e desprotegidos à malícia do demônio que eu havia soltado entre eles? Nesses momentos, chorava amargamente e desejava que a paz voltasse à minha mente, ainda que apenas para que eu pudesse dar-lhes consolo e felicidade. Mas isso não podia ser. O remorso extinguiu qualquer esperança. Eu fora autor de males irreparáveis e vivia, diariamente, com medo de que o monstro que eu criara viesse a perpetrar nova maldade. Tinha um sentimento obscuro de que nada estava encerrado e de que ele ainda cometeria algum crime extraordinário, que, pela enormidade, quase apagaria a lembrança do passado. Sempre havia espaço para o medo enquanto qualquer coisa que eu amasse ainda restasse no mundo. Meu horror por esse demônio é impossível de ser concebido. Quando pensava nele, eu rangia os dentes, meus olhos se inflamavam, e eu desejava ardentemente extinguir a vida que tão irrefletidamente lhe concederá. Ao refletir sobre seus crimes e sua malícia, meu ódio e meu desejo de vingança rompiam todas as barreiras da moderação. Teria feito uma peregrinação até o mais alto pico dos Andes, se pudesse. Estando lá, precipitar o monstro até a base. Eu desejava vê-lo de novo, para descarregar sobre sua cabeça toda a extensão de meu ódio e vingar a morte de William e Justine. Nossa casa era uma casa de luto. A saúde de meu pai estava profundamente abalada pelo horror dos acontecimentos recentes. Elizabeth se mostrava triste e abatida, já não encontrava prazer em suas ocupações habituais, todo o divertimento lhe parecia um sacrilégio em relação aos mortos. Ela julgava que a desgraça eterna e as lágrimas eram o tributo justo que devia prestar à inocência tão arruinada e destruída. Já não era aquela criatura feliz que, em nossa juventude, vagava comigo pelas margens do lago e falava com êxtase sobre nossos planos futuros. A primeira daquelas mágoas que são enviadas para nos desapegar da terra a havia visitado, e sua influência sombria extinguira seus sorrisos mais queridos. Quando reflito, meu caro primo, disse ela, sobre a miserável morte de Justine Moritz, já não vejo o mundo e suas obras como antes me pareciam. Antes, eu considerava os relatos de vícios e injustiças que lia nos livros ou ouvia de outras pessoas como histórias de tempos antigos ou males imaginários. Pelo menos, eram distantes e mais familiares à razão do que à imaginação. Mas agora a desgraça veio habitar em nossa casa, e os homens me parecem monstros sedentos do sangue uns dos outros. E, no entanto, certamente estou sendo injusta. Todos acreditaram que a pobre menina fosse culpada, e, se ela realmente tivesse cometido o crime pelo qual sofreu, indubitavelmente teria sido a mais depravada das criaturas humanas. Pelo bem de algumas poucas joias, assassinar o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança a quem havia nutrido desde o nascimento e parecida amar como se fosse seu próprio filho. Eu não poderia consentir com a morte de nenhum ser humano. Mas certamente pensaria tal criatura indigna de permanecer na sociedade dos homens.
Mas ela era inocente. Eu sei, eu sinto que era inocente. Você é da mesma opinião, e isso me confirma. Ai de nós, Vitor, quando a falsidade pode se parecer tanto com a verdade, quem pode garantir a si mesmo uma felicidade segura? Sinto como se caminhasse à beira de um precipício, em direção ao qual milhares se aglomeram e tentam atirar-me ao abismo. William e Justine foram assassinados, e o assassino escapa. Ele caminha livre pelo mundo e talvez seja até respeitado. Mas, mesmo que eu fosse condenada a sofrer no cadafalso pelos mesmos crimes, eu não trocaria de lugar com semelhante desgraçado. Escutei esse discurso sob a mais extrema agonia. Eu, não em ato, mas em efeito, era o verdadeiro assassino. Elizabeth leu minha angústia em meu rosto e, tomando minha mão com bondade, disse: meu caríssimo amigo, você precisa acalmar-se. Esses acontecimentos me afetaram, Deus sabe o quanto, mas eu não sou tão infeliz quanto você. Há em seu semblante uma expressão de desespero, e às vezes de vingança, que me faz tremer. Querido Vitor, afaste essas paixões sombrias. Lembre-se dos amigos que o cercam, que concentram todas as esperanças em você. Perdemos, por acaso, o poder de torná-lo feliz? Ah! Enquanto nos amarmos, enquanto formos fiéis uns aos outros, aqui, nesta terra de paz e beleza, sua pátria, poderemos colher todas as bênçãos da tranquilidade. O que poderia perturbar nossa paz? E será que tais palavras, vindas daquela a quem eu prezava acima de qualquer outro dom da fortuna, não deveriam bastar para expulsar o demônio que se ocultava em meu coração? Enquanto ela falava, aproximei-me dela, como se temesse que, naquele exato momento, o destruidor estivesse perto para roubá-la de mim. Assim, nem a ternura da amizade, nem a beleza da terra ou do céu podiam redimir minha alma da desgraça. As próprias palavras de amor eram ineficazes. Eu me via cercado por uma nuvem que nenhuma influência benéfica podia penetrar. O servo ferido, arrastando seus membros enfraquecidos até o matagal intocado, ali para contemplar a flecha que o atravessara e morrer, era apenas um símbolo de mim mesmo. Às vezes eu conseguia enfrentar o sombrio desespero que me dominava, mas, em outras ocasiões, os furacões de paixão em minha alma me impeliam a buscar, no exercício físico e na mudança de lugar, algum alívio para minhas sensações intoleráveis. Foi durante um desses acessos que deixei subitamente meu lar e, voltando meus passos para os vales alpinos próximos, procurei, na magnificência e na eternidade de tais cenários, esquecer a mim mesmo e minhas dores efêmeras, porque humanas. Minhas andanças dirigiram-se ao vale de Chamonix. Eu o visitará com frequência em minha infância. Haviam-se passado 6 anos desde então, eu era um destroço, mas nada mudará naquelas paragens selvagens e duradouras. Cumpri a primeira parte da viagem a cavalo. Depois aluguei uma mula, por ser mais segura de patas e menos sujeita a ferimentos nas estradas escarpadas. O tempo estava bom, era mais ou menos a metade do mês de agosto, quase 2 meses após a morte de Justine, aquela miserável época a partir da qual eu datava toda a minha desgraça. O peso sobre meu espírito aliviou-se sensivelmente à medida que eu me internava mais fundo na garganta do Arve. As imensas montanhas e precipícios que se erguiam sobre mim de todos os lados, o som do rio bramindo entre as rochas e o estrondo das quedas de água ao redor falavam de um poder tão grande quanto a onipotência, e então deixei de temer ou de curvar-me diante de qualquer ser menos poderoso do que aquele que criará e governava os elementos, ali exibidos em sua forma mais terrível. À medida que eu subia, o vale assumia um caráter ainda mais magnífico e assombroso. Castelos em ruínas, suspensos em precipícios cobertos de pinheiros. O Arve impetuoso e as cabanas que aqui e ali despontavam entre as árvores compunham um cenário de rara beleza. Mas tudo isso era ampliado e elevado ao sublime pelos poderosos Alpes, cujas pirâmides e cúpulas brancas e brilhantes se erguiam muito acima, como se pertencessem a outra terra, habitação de outra raça de seres. Passei pela ponte de Pellicer, onde o desfiladeiro que o rio cavara se abria diante de mim, e comecei a subir a montanha que se ergue sobre ele. Pouco depois, entrei no vale de Chamonix. Esse vale é mais maravilhoso e sublime, mas não tão belo e pitoresco quanto o de Servox, por onde eu acabará de passar. As altas montanhas nevadas formavam seus limites imediatos, mas já não via castelos em ruínas e campos férteis.
Imensos glaciares aproximavam-se da estrada, eu ouvia o trovejante estrondo das avalanches que desabavam e via a fumaça de sua passagem. O Mont Blanc, o supremo e magnífico Mont Blanc, erguia-se dentre as agulhas vizinhas, e seu tremendo dome dominava o vale. Por vezes, durante essa viagem, uma sensação de prazer, há muito perdida, voltava a correr por mim. Alguma curva do caminho, algum novo objeto de repente percebido e reconhecido, recordava-me dias passados e se associava à alegre despreocupação da infância. Os próprios ventos sussurravam em tons suaves, e a natureza materna parecia ordenar que eu já não chorasse. Depois, de novo, essa benéfica influência deixava de agir, eu me encontrava outra vez acorrentado à tristeza, entregando-me a toda a desgraça da reflexão. Então eu esporeava meu animal, tentando assim esquecer o mundo, meus temores, e mais do que tudo, a mim mesmo, ou, de forma mais desesperada, desmontava e jogava-me sobre a relva, vergado sob o peso do horror e do desespero. Por fim, cheguei à aldeia de Chamonix. Ao extremo cansaço do corpo e da mente, que eu havia suportado, sucedeu a exaustão. Por um breve espaço de tempo permaneci à janela, observando os clarões pálidos que brincavam sobre o Mont Blanc e ouvindo o ruído do Arve, que corria barulhento abaixo. Aqueles mesmos sons suaves atuaram como canção de ninar sobre minhas sensações excessivamente agudas. Quando coloquei a cabeça sobre o travesseiro, o sono se aproximou, senti-o chegar e bendisse o doador do esquecimento,